Sempre que Rogério Ceni estiver em um time e enfrentar o São Paulo, naturalmente ele vai ser o assunto e dessa vez é ainda mais. Não só em relação ao ex-clube, onde é o maior ídolo, mas dessa vez muito mais por conta da relação dele com o Bahia e especificamente com as cobranças dos torcedores. O que é que acontece? Desde o início do Campeonato Brasileiro, a estratégia de Rogério Ceni para montar o time do Bahia foi definir uma equipe titular com os grandes jogadores, com as principais contratações e jogar quase que todo o tempo e quase que todas as partidas com esse time, que foi até apelidado de Bahia Prime, com seus principais jogadores, com aquele quarteto fantástico no meio de campo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Mas acontece que nos últimos jogos, esse mesmo time que em determinado momento chegou até a encantar o Brasil, não produziu tecnicamente e, além disso, dá sinais de acomodação. E isso tem irritado a torcida do Bahia. Principalmente o estopim foi aquele começo de jogo contra o Vasco, quando o Vasco colocou 3-0 e que o Rogério Ceni, na entrevista coletiva, criticou bastante a postura do time, só que não são só os jogadores que estão recebendo essas críticas. Há muito tempo, e aí pode colocar uma janela de 2 meses para cá, a torcida do Bahia vem pedindo mudanças no time titular e o Rogério tem uma postura muito conservadora de manter o tal do Bahia Prime com seus principais jogadores. No último jogo contra o Vasco, ainda no primeiro tempo, já tomando 3-0, ele colocou Lúcio e Ademir e ali houve um sinal de reação, cruzamento de Ademir, gol de Lúcio Rodrigues. E dessa vez agora o Rogério é obrigado pelo menos a fazer uma alteração no time. O Tassiano está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Acredito que ele coloque o Lúcio Rodrigues, que é um pedido da torcida, o atacante uruguaio de 65 milhões de reais. No ponto de vista da dinâmica do jogo, da construção, na minha avaliação, ele ainda não está bem. É um jogador que não participa tanto, a bola chega nele e não acontece muitas coisas, mas tem se mostrado um bom finalizador. É o artilheiro do Bahia no segundo turno com 3 gols e isso talvez seja o que a torcida quer. Alguém ali dentro que aproveite a oportunidade e que faça o torcedor ter uma convicção maior que o Bahia, de fato, vai conquistar essa vaga na Libertadores. Outras alterações são cogitadas também para essa partida, como, por exemplo, a saída de Cauli, que não vem bem desde o início do ano, não faz uma boa temporada. A possível entrada de Ademir, e aí ficaria num 4-3-3, com Everton Ribeiro de armador, Lúcio e Ademir nas pontas e Everaldo de centroavante. Acho que, pela postura conservadora de Rogério, esse não vai ser o time. Outra possibilidade seria a entrada de Acevedo para reforçar a marcação no meio de campo, já que o torcedor está querendo esse espírito aguerrido no time. Aí teria que sacar o Caio Alexandre ou o Jean Lucas. Eu também custo acreditar que o Rogério Ceni vai fazer isso agora à noite, mas são 3 possibilidades desse Bahia que precisa se reinventar em 7 rodadas, Rizek. E voltando ao termo que o Eric usou brilhantemente aqui sobre futebol raiz, né? Esse termo que pelo qual as pessoas hoje têm um grande fetiche, protestar contra o time é direito sagrado do torcedor. Mas colocar alguém enforcado debaixo de uma ponte é o que o Atlético de Madrid, ou melhor, torcedores do Atlético de Madrid, fizeram com o Vinícius Júnior. Na Espanha, a gente acha um absurdo. Então, assim, eu não posso achar normal que isso seja feito com um profissional, né? No caso, o Rogério Ceni. Não é uma imagem bacana. Assim, xingar o Ceni no estádio de burro, acho que é do jogo, é do futebol, vaiar o Ceni. Agora, pendurar um boneco enforcado numa ponte, aí eu acho que são outros 500. É uma imagem que, sinceramente, de raiz para mim não tem nada. É só uma imagem violenta mesmo. Passa muito do tom, né? Passa muito do tom. Uma coisa assim que... É futebol, gente, calma. Você está estimulando a violência. Sim. Claramente você está estimulando a violência, porque você não sabe quem vai receber esse tipo de mensagem. Você não sabe. Fizeram com os torcedores do Botafogo também, com a Leila Pereira, no dia do jogo da Libertadores. O Botafogo se desculpou publicamente. Institucionalmente. Exato. Inclusive. Então, assim, se a gente fica escandalizado quando fazem isso com um brasileiro na Espanha, né, a gente tem que ter um mínimo de coerência e não fazer isso aqui também, cara, porque... É questão de respeito pelo ser humano. A gente está perdendo o respeito pelo ser humano por causa de futebol. Passa do limite, cara. Futebol é o maior barato, é a coisa importantíssima no nosso dia a dia, né? Nós brasileiros amamos isso, para nós é profissão, mas para muita gente é algo sagrado, o futebol mexe com paixão, mas não dá para a gente começar a perder o respeito pela outra pessoa por causa de futebol. A gente está vendo aí tocaia de torcida organizada, porque um torce para um time, outro torce para o outro, é gente morrendo, é gente matando e, cara, você imagina, assim, eu fico pensando assim,
A filha do Rogério Ceni vendo o pai sendo enforcado, uma figura do pai sendo enforcado numa ponte. Sabe? Por causa de futebol, gente. Eu não vou nem rodar de novo, porque assim, acho que é uma cena... É repugnante, cara, é repugnante. Agora, eu queria saber do Danilo... E é assim, torcedor do Bahia. Torcedor do Bahia, protestando contra o time. A maior loucura ainda é essa, é o treinador do time dele. Eu queria saber do Danilo sobre esse termômetro. Eu sei que ele não fala em nome da torcida do Bahia, nem em nome de nenhuma torcida. Mas, assim, esse descontentamento, por exemplo, pode fazer com que o Bahia hoje seja vaiado na entrada? Está nesse nível, assim, a torcida está decepcionada nesse nível com o rendimento do time, Danilo? Não tem como cravar se vai ser vaiado na entrada. A torcida do Bahia, ela sempre apoia o time. Agora, o nível de cobranças aumentou muito nas últimas semanas, com essa possibilidade que no meio da competição a torcida não cogitava como real do time ficar fora de uma Libertadores. Pelo que o time jogou durante toda essa temporada, especialmente no primeiro semestre, no começo do Campeonato Brasileiro, criou-se uma expectativa muito grande de Libertadores que, pela postura do time em campo nos últimos jogos, deixou o torcedor irritado. Esse protesto aí contra Rogério Ceni, inclusive o Bahia se posicionou, o Bahia repudiou esse ato de colocar o boneco de Rogério Ceni ali do viaduto que fica ao lado da Fonte Nova, repudiou o tom agressivo. Eu acho que protesto pode ser feito, mas não em tom agressivo, seja lá com qualquer pessoa. E o curioso é que é a véspera de um jogo, né? A pergunta que se faz, quer dizer que fazendo um protesto como esse, talvez Rogério Ceni vá criar algum tipo de motivação? Não ajuda em nada ao time, principalmente estando à véspera do jogo. Não dá para saber se vai vaiar no início, mas uma coisa é fato. O Bahia precisa ganhar do São Paulo para dar uma amenizada nas cobranças. Qualquer resultado que não seja a vitória hoje à noite vai aumentar essa pressão que já existe sobre o grupo e também sobre o Rogério. Além de não ajudar em nada, como o Danilo falou, eu tenho convicção que grande parte da torcida do Bahia não aprova esse tipo de gesto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até mesmo o torcedor mais crítico ao Ceni, né, que não gosta do trabalho do Ceni por um ou outro motivo, que fale da queda de produção do time, da questão da postura, como o Danilo citou também, realmente é um Bahia de 2 triunfos nas últimas 10 rodadas, né? Então, assim, é muito pouco para aquilo que o time mostrou ao longo do primeiro turno, mas tenho certeza que é isolado, mas não sei se caberia alguma coisa de poder público, polícia, né? Porque é o tipo de... merece uma figura muito violenta. Sim, também. É uma figura violenta. Na Espanha foi caso de polícia, terem pendurado o Vinícius. Sabe o que é mais curioso? O Bahia do Rogério virou refém do sucesso do Bahia do Rogério. Isso acontece sempre no Brasil. Né? Porque se hoje as expectativas dos torcedores do Bahia eram de que o time pudesse conquistar uma vaga na Libertadores, brigar pelo título, que ainda estão... pelo menos a briga na Libertadores ainda está ao alcance do Bahia, foi porque o trabalho do Rogério foi bom até aqui. E levou o torcedor do Bahia a acreditar nisso. O jogo do primeiro turno, inclusive, ilustra isso. Quando eles se enfrentaram no primeiro turno, a gente pode rodar as imagens, o Bahia era o vice-líder. Exato. Se especulava do Bahia brigando pelo título à época. O Bahia eliminou o Botafogo da Copa do Brasil. Jogando bem. Jogando bem. Inclusive, nos confrontos contra o Flamengo, aquela altura... A balança se inverteu. O São Paulo era o 8º colocado nesse jogo. O Bahia era o vice-líder, com 24 pontos em 12 jogos. Diga lá, Danilo. O que se critica muito aqui é a ausência de variação tática e de modo de jogar do Bahia. Eu lembro que no início do campeonato, quando o time ainda tinha o Oscar Estupian e o Biel não estava machucado, em determinado momento do jogo era uma substituição de praxe. O Rogério abria mão do esquema que ele joga com todos aqueles jogadores no meio de campo para ir para um 4-3-3, ficava Ademir, Biel e o Estupian. Mas o Estupian acabou voltando para o futebol inglês no meio do Campeonato Brasileiro e depois disso o Rogério assumiu esse time titular, dando a entender que talvez as peças que ele tenha no banco não sejam suficientes ou que os jogadores não tenham a confiança suficiente para ele mudar um esquema. Na boca do torcedor se usa muito essa palavra. Rogério precisa variar. O torcedor usa muito a palavra mesmice aqui como crítica a Rogério Ceni. Acho que é uma crítica justa, inclusive. Não é uma crítica absurda. Realmente falta isso ao time do Bahia. Faltou durante boa parte do campeonato também, nos momentos em que dominava o time adversário, ser mais contundente. Aí eu acho que tem muito a ver também com uma questão de elenco, de ter mais jogadores ali na linha de frente com esse poder de decisão. Nem sempre o Bahia teve isso. Se eu não estou enganado, o Tassiano ainda segue como artilheiro do Bahia nessa temporada. Tassiano, até 2 temporadas atrás, era um jogador de meio campo no Grêmio, né? Tem sido escalado como atacante pelo Rogério. Então, assim, acho que
também tem uma questão de formatação de elenco e passa pela parte de variação de jogada assim. O City fez um investimento pesado no Lúcio, é um jogador que ainda é jovem, ainda vai se adaptar, é um jogador de ataque, está se adaptando. Tudo é muito no começo, né? O Bahia mal virou SAF, o Bahia está se estruturando, é um projeto que precisa dessa Se você olhar... Embora, assim, tecnicamente, eu concordo que o time pode um pouquinho mais... Teve uma queda, isso é natural, é natural. O time pode um pouquinho mais. E o Everton Ribeiro defendeu o trabalho do técnico e falou sobre as pretensões do Bahia no Campeonato Brasileiro. E a gente continua aí nessa briga pela Libertadores, contra uma equipe difícil, como eu já falei, mas a gente sabe das nossas qualidades, dos nossos objetivos e vamos em busca, né? Acredito que é mais com a gente dentro de campo do que com o repertório. O Rogério tem feito um bom trabalho desde o ano passado. Esse ano a equipe melhorou e está brigando por essa Libertadores que é muito desejada por nós, né, e pelo clube. Então, o que fica dentro de campo é nós jogadores fazer bem feito o nosso trabalho e poder vencer os jogos, que é o mais importante. O Rogério, como técnico, ele tem duas grandes pedras no sapato dele, ou na chuteira dele. O Flamengo, times dirigidos pelo Rogério nunca venceram o Flamengo. E nunca sequer empataram, né? 15 jogos, 15 derrotas contra o Flamengo. E contra o São Paulo, né, o clube que o Rogério defendeu ao longo da vida, o tabu também existe. O Rogério, quando enfrentou o São Paulo, nunca venceu também. É um negócio impressionante. Aqui está a lista de jogos. São 10 jogos com 8 derrotas e 2 empates. Jogos do Rogério dirigindo Fortaleza, dirigindo o Flamengo e agora o Bahia. Diga, Lino, para a gente fechar o capítulo Bahia e São Paulo. Não, é só uma sensação e eu me sairia com uma frase que talvez não fique bem na minha boca e o Danilo consiga me ajudar um pouquinho mais nisso. A gente pode dizer que o ambiente hoje do Vitória parece mais tranquilo que o do Bahia, Danilo? Por incrível que pareça. Sem dúvidas. Sem dúvidas. O ambiente do Vitória. O Vitória era um time que estava com a expectativa lá embaixo e nesse momento, embora o Carpini não adote esse discurso, o Vitória tem chances reais de brigar por uma vaga na Sul-Americana, enquanto que o torcedor do Bahia tinha a convicção da Libertadores e nesse momento tem dúvida. Não tenha dúvidas que o ambiente no Vitória nesse momento é melhor, que a torcida do Vitória nesse momento está mais tranquila e que a torcida do Bahia vai cobrar muito para o time ganhar hoje à noite. Danilo, muito obrigado, meu caro. Grande abraço para você e a todos por aí em Salvador e até a próxima no Seleção. Um abraço.